Que Deus e Jesus nos abençoe a todos nós, nos ilumina, nos fortaleça e nos ampara sempre. Mais uma vez, nós rogamos a Deus, o nosso Pai, que nos abençoe a todos nós que estamos aqui ouvindo a 104.9 na Rádio Cultura, no programa Uberaba Espírita. Meu nome é Luiz Fernando e eu participo do Grupo Espírita Amor Cristão. E hoje nós vamos, com a graça de Deus, com a luz do nosso Pai, do nosso Mestre Jesus, rogando que essas bênçãos possam estar com todos os nossos irmãos em humanidade. E hoje nós vamos responder algumas perguntas que foram colocadas para nós, e nós vamos aproveitar aqui no Livro dos Espíritos, no livro 3 do Livro dos Espíritos, no capítulo 5, onde trata-se da lei de conservação. É um assunto muito gostoso para nós, é um assunto muito importante para nós, onde essas perguntas e essas respostas trazidas a nós por Kardec vêm nos ajudar bastante para nós aprendermos um pouquinho mais sobre como nós vamos utilizar e usar as coisas desse mundo. Nós estamos aqui nesse mundo e, é claro, faz parte de nós, faz parte da nossa vida nós estarmos aqui nos conservando, ou seja, como que é que nós vamos viver neste mundo espíritos, encarnados, espíritos vestindo aqui um corpo material, mas vivendo um período e uma etapa aqui agora, por tempo curto, vamos dizer assim, e como que é que nós vamos viver aqui neste mundo, como que é que nós vamos lidar com as coisas nesse mundo, e também porque nós precisamos nos conservar. Automaticamente ninguém vive aqui neste mundo com esse corpo, nós que somos espíritos vestindo esse corpo, não tem como nós vivermos aqui neste mundo sem nos alimentar, não tem como nós vivermos aqui neste mundo sem nós estarmos protegendo o nosso corpo com uma roupa, nós estamos bem agasalhados, nós estarmos com a nossa higiene em dia. Não tem como nós vivermos neste mundo sem termos talvez uma habitação, apesar de que muitos não têm, mas nós buscamos, a maioria de nós, termos a nossa casa, que nos protege contra as intempéries. Então, como que é que nós vamos, então, ou como que é essa lei de conservação? Nós temos aqui, então, no livro 3 do Livro dos Espíritos, no capítulo 5, lei de conservação, onde Kardec trata aqui do assunto o gozo dos bens terrestres. Na pergunta 711, diz o seguinte para nós: o uso dos bens da terra é um direito para todos os homens? Ou seja, Kardec pergunta, o uso dos bens, as coisas que nós temos aqui na terra, em que nós precisamos usar, isso daqui é um direito para todos nós? Então, é bom a gente meditar nessa pergunta primeiro, É um direito nosso termos todas essas coisas que o mundo nos apresenta, aquilo que nós podemos, é claro, de acordo com a condição de cada um. Isso é um direito nosso. Nós temos esse direito, Deus nos dá esse direito de nós termos as coisas. Dentro de uma lógica, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, quando a gente começa a estudar sobre os ensinos do nosso Mestre Jesus, a gente vai vendo aqui, por uma lógica, e a doutrina espírita traz para nós uma coisa assim, que é muito importante, que ela traz para nós, todos os assuntos são tratados dentro de uma lógica. Aqui não existe, dentro da doutrina espírita, algo que seja fabuloso, que seja sobrenatural. Existe na doutrina espírita, é claro, uma ciência, existe uma filosofia, existe uma religião onde trata-se da moral do Cristo, então nós não podemos sair daquilo que é lógico, não existe fantasia aqui na doutrina espírita.
Então, a gente fica já imaginando a resposta dos Espíritos, quando ele diz para nós o seguinte: olha, é claro, todo mundo tem o direito, sim, de ter, né, uma roupa para vestir, comida, uma casa, uma habitação, uma proteção. Todos nós, né? Seria uma injustiça muito grande se Deus não desse para nós um direito de estarmos aqui na Terra reencarnado e não pudermos, né, não pudéssemos ter essas coisas. É claro que nós estamos vendo, né, uma sociedade ainda, né, vestida de ignorância ainda, né, falta de conhecimento, falta de amor, aonde ainda existem algumas pessoas que passam por essas dificuldades. Mas é claro, se Deus nos coloca neste mundo, se Deus nos põe aqui nessa terra, né, onde nós vamos viver no meio material, dando a nós um corpo, e esse corpo tem necessidade, e nós estamos aqui para cumprir, né, cada um de nós uma missãozinha, como que é que nós pensaríamos que Deus nos colocaria aqui na terra, mas não daria para nós a condição para nós sobrevivermos aqui na terra? Imagina, né, que nós vamos colocar o nosso filho numa escola, mas não vamos dar para o nosso filho o caderno, não vamos dar para o nosso filho o lápis, não vamos dar para o nosso filho as condições para que ele possa estudar e aprender. Então, para a gente aqui analisar, né, já analisando, antes de ler aqui a resposta dos Espíritos, a gente já pensa numa lógica: se Deus nos colocou aqui neste mundo, espíritos, vestindo um corpo material, automaticamente, né, pela bondade de Deus e misericórdia de Deus, é claro que Ele vai dar para nós aqui todas as condições para que nós vivamos aqui neste mundo, nos conservemos aqui neste mundo, onde nós podemos retirar dele aquilo que nós necessitamos para nos conservar, para podermos viver, né, da melhor maneira possível, cada um dentro da sua condição. Então, a resposta dos Espíritos é a seguinte: esse direito é a consequência da necessidade de viver. É claro, se nós estamos aqui e temos uma necessidade de viver, nós já temos o direito de usufruir, sim, de todas as coisas que o mundo nos oferece, né, de termos o nosso alimento, a nossa casa, a nossa roupa e tudo aquilo que nós precisamos. Deus não pode ter imposto um dever sem haver dado os meios de o satisfazer. Como nós dissemos no começo, Deus nos coloca aqui, Ele nos põe aqui nesse lugar, mas ao mesmo tempo, é claro, Ele nos dá a condição para nós podermos enfrentar esses meios. Então, nós podemos ter aqui, nessa resposta que os Espíritos dão a Kardec, nós podemos ver o seguinte: que todos nós que estamos aqui vamos receber sim de Deus, né? É claro, né, de acordo com a nossa condição, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com aquilo que nós precisamos. Deus, né, conhece tudo isso e nós vamos ter aqui tudo aquilo que nós necessitamos para nós vivermos bem aqui nessa terra. Então, é interessante nós até pensarmos o seguinte, que nós estamos vivendo neste mundo, vestindo um corpo de carne, nós somos espíritos e hoje nós temos aqui, para nós podermos, né, projetarmos aqui neste mundo, nós temos um corpo de carne, um corpo material, onde esse corpo necessita de várias coisas. E todas essas coisas são dadas a nós por Deus, pelo nosso Pai. Senão, seria um pai injusto que coloca o filho numa condição e não dá para ele aquilo que ele necessita para sobreviver. Então, todos nós temos o direito e todos nós temos aqui neste mundo aquilo que nós precisamos para sobreviver. Nós devemos pensar bem e lembrar bem que é para sobreviver. Todos nós temos o que nós necessitamos aqui. Depois, a segunda pergunta, a 712, Kardec faz a seguinte pergunta para os Espíritos. E a gente já nota aqui, em todo o livro dos Espíritos, né, a grande inteligência de Kardec, que as perguntas, né, ele vai sugando dos Espíritos, né, aquilo que precisa para o nosso entendimento, esmiuçando, né, ele vai tirando de pouquinho dos Espíritos, de forma comum e de forma simples, tudo aquilo que nós precisamos para o entendimento dessa nossa doutrina. Ele pergunta o seguinte: com que objetivo, olha só a pergunta de Kardec, com que objetivo Deus ligou um atrativo
aos gozos dos bens materiais? Olha só, ele pergunta aqui, por que é que Deus colocou um atrativo? Ou seja, vamos imaginar, né, que a gente olha uma comida, né? A gente olha para uma comida e a gente sente o cheiro da comida, né? O cheiro da comida é um atrativo, é algo que faz com que nós tenhamos a vontade de nos alimentar daquilo, é um atrativo. E quantas coisas que nós vamos ver no mundo que nos atraem, né? Que chamam a nossa atenção. Então Kardec pergunta, o que é que Deus colocou um atrativo? Nós poderíamos até dizer, nesse atrativo, utilizando uma palavra talvez mais conhecida para nós, como que é e por que é que Deus colocou para nós os prazeres no mundo, né? A gente começa a analisar que no mundo, nas coisas em que o mundo nos oferece, nós temos um prazer, né? Até mesmo a gente vê muitas pessoas que se acometem de algumas doenças emocionais e psicológicas, que são pessoas que perdem o prazer pela vida. Isso aí, hoje em dia, nós estamos vendo isso daí com muita facilidade, é muito comum, né? As pessoas perdem o prazer pelas coisas, as pessoas perdem o prazer em se divertir, as pessoas perdem o prazer em se alimentar, as pessoas perdem o prazer em estar com os amigos, a pessoa perde o prazer em participar, talvez, de alguma atividade física. As pessoas perdem o prazer, às vezes, de estar aqui vivendo neste mundo. A pessoa perde o prazer. Então, o nosso mundo e as coisas aqui no mundo, todas elas, né, trazem para nós um atrativo, né? E Kardec pergunta, né, para os espíritos, né, por que é que Deus colocou esse atrativo nas coisas, né? Para nós podermos gozar as coisas no mundo, por que é que Deus colocou esse prazer, né? E os espíritos, né, respondem da seguinte forma, para exercitar o homem no cumprimento de sua missão. Veja bem, os espíritos, né? Como que é que os espíritos olham todas essas coisas, né? Porque tudo tem um fundamento, tudo tem um porquê. Não existe nada, o mínimo que seja na nossa vida, que não tenha uma razão de ser. Então, veja bem, se nós não tivéssemos um atrativo, se nós não tivéssemos um prazer, como que é que nós íamos viver aqui neste mundo? Como que é que nós iríamos estarmos aqui neste mundo para podermos completar ou para podermos resolver, porque nós já sabemos que nós estamos neste mundo, nessa encarnação, e que nós buscamos aqui o nosso desenvolvimento. Nós somos colocados neste mundo e aquilo que nós vamos viver aqui vai nos levar a um crescimento, vai nos levar a uma evolução, vai nos levar a um crescimento intelectual, um crescimento moral e espiritual. Então, todos nós estamos aqui para evoluir, para crescer. Todos nós somos espíritos perfectíveis. Nós ainda somos, né? Nós estamos na nossa base, vamos dizer assim, de desenvolvimento. Então, nós estamos aqui neste mundo para nós podermos desenvolver, para podermos crescer. Então, imaginemos nós, então, se nós estivéssemos aqui neste mundo e nós não tivéssemos gosto pelas coisas. Imaginemos nós não tivéssemos gosto pela comida, né? O sabor da comida, o paladar da comida. Se nós não tivéssemos, né, o sentido, né, do olfato, para nós sentirmos o cheiro da comida que nos atrai para nós querermos alimentar. Se nós não tivéssemos, né, o nosso crescimento e a evolução intelectual de estar conhecendo, buscando, né, o prazer de conhecer, né, como nós chamamos a filosofia, é o gosto pelo saber, né, querer aprender, querer desenvolver. Então, o que é que os espíritos falam para nós? Falam assim, olha, para exercitar no homem, porque se não fosse essas coisas para chamar a nossa atenção, talvez, quem sabe, nós talvez nem íamos querer nos alimentar.
Imagine uma comida sem gosto, se nós não tivéssemos, né, o paladar para sentir o gosto da comida. Imagine se a comida não tivesse um cheiro. E isso eu estou usando aqui um exemplo da comida para poder simplificar para todos nós. Porque todos nós, né, como aprendizes, né, do Evangelho, aprendizes das lições do Cristo, a gente precisa, né, ir entendendo o porquê dessas coisinhas, né? Senão, imaginou, talvez nós não estaríamos nem na condição de querer nos alimentar, nem na condição de querer talvez estar com os amigos, nem na condição talvez, né, daquele prazer de estar com o filho, de estar com a esposa, de estar com os parentes, com o pai, com a mãe. Porque se nós não tivéssemos um prazer em tudo isso, nós talvez, né, teríamos um desinteresse. Talvez nem comer nós não comeríamos. Nós íamos morrer de fome porque nós não tínhamos prazer naquele. Então é por isso que Deus coloca, né, o prazer em tudo. Tudo na vida tem um prazer, tudo na vida tem esse porquê, desse gosto. Por isso que é gostoso nós pensarmos, né? É bom viver. Nós vamos ter tribulações, nós vamos ter divergência, nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter doença, nós vamos ter tudo, mas é necessário sim, e é por isso que Deus coloca para nós, para que nós tenhamos aqui esse prazer em viver, porque faz parte do nosso crescimento, da nossa evolução espiritual, aproveitar essa grande oportunidade de estar aqui vivendo. E eles complementam, dizendo o seguinte, olha, eles respondem, para exercitar o homem ao cumprimento de sua missão e também, olha só, para prová-lo pela tentação. Olha, aqui que já entra uma outra parte. A gente sempre pensa, né? A gente tem que tomar cuidado. Porque se a comida é gostosa, se a comida nos tenta, né? Chama a nossa atenção para nós alimentarmos, mas nós precisamos também de saber que nós precisamos de controlar a comida. Nós hoje, né, talvez não tivemos um período onde nós, né, já tivemos a condição de querer saber o tanto que nós podemos alimentar. Hoje em dia, principalmente, tirando, né, algumas exceções, é claro que sempre existe algumas coisas no mundo, a gente vai perceber aqui que hoje em dia, se nós formos pensar bem nas doenças atuais, hoje em dia nós vamos percebendo que muito mais se morre hoje por excesso de comida do que por falta de comida. É claro, tem as exceções, tem alguns irmãos nossos ainda que no mundo passam por essa dificuldade pela falta do básico, do necessário do alimento. Mas nós, muitas vezes, né, já estamos nos adoecendo pelo excesso da comida, pela tentação que nós temos, né, pelo fato. Nós precisamos de regular isso daí. E o que hoje nós estamos aprendendo com a ciência, principalmente para nós cuidarmos um pouco mais da nossa saúde, é sabermos como regular, né, essa nossa tentação, né, como controlar essa nossa tentação por aquilo que nós vamos, né, como o nosso exemplo que nós estamos usando aqui para poder exprimir melhor essa resposta dos Espíritos, nós vamos aprender quanto que é que nós vamos nos alimentar e o tanto que nós vamos nos alimentar, né? E ele pergunta assim, qual que é, né, o objetivo dessa tentação? E é justamente isso daí mesmo, né? O objetivo dessa tentação é para fazer com que nós desenvolvamos em nós a razão, para nós sabermos, olha, essa comida é muito gostosa, essa comida é muito boa, o paladar é muito gostoso, o cheiro é muito gostoso, mas eu preciso de ter o domínio, ou seja, a razão dentro de mim, dizendo para mim o quanto eu posso comer, o quanto eu devo comer, para que eu possa ter o domínio, né, sobre as coisas. Eu, espírito, ter o domínio sobre a matéria. Eu, espírito, ter o domínio sobre o prazer, sobre aquilo que me tenta aqui nessa terra. Que Deus e Jesus continuem nos abençoando e nos ajudando a todos nós.